De volta para mais um bloco do Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que continua conosco. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Neste bloco nós temos o prazer de conversar com Lívio Oliveira, que é escritor, poeta, hoje às 20 horas na Academia Norte Rio Grandense de Letras e estará se tornando imortal, assumindo a cadeira do patrono Pedro Velho. No bloco anterior nós deixamos uma pergunta. Ele já escreveu 8 livros. Qual o livro que ele pensa, sonha, gostaria de escrever, mas ainda não escreveu? Lívio Oliveira. São muitos livros. Na verdade, eu pretendo ter uma experiência aí ao longo dos próximos anos, assim, que sempre me permita mudar de gêneros. Então, eu não quero só escrever poesia sempre. Eu, como disse, vou publicar um livro de crônicas e de ensaios, de artigos de jornal, que já está praticamente pronto esse volume. E quero ingressar também na ficção, quero ingressar no conto, já escrevi alguns contos, mas eu quero fazer isso de forma mais sistemática até chegar à possibilidade de um romance também. Sempre a gente tem alternativas de escrita que nos interessam. Talvez até um ensaio biográfico, tem figuras muito importantes e interessantes do Rio Grande do Norte que eu gostaria muito de ver biografadas por mim. Então, essas obras elas ainda faltam na minha bibliografia, né? E talvez aí você volte à prosa, né? Você volte... Eu tenho praticado a prosa semanalmente, né? Com os textos de jornal, dos sites, etc. Então, o que eu quero é aprofundar mais e variar mais com relação aos gêneros, tanto dentro da prosa quanto da poesia. Lívio, como é que foi esse processo eleitoral? Nós comumente falamos mais de processo eleitoral quando tratamos de política partidária, mas as instituições, seja instituições de classe, seja instituições literárias, você também tem as eleições para poder se tornar, como é o seu caso, se tornar imortal da academia, já que outros nomes desejam a mesma cadeira no mesmo período, no mesmo tempo. Como é que foi sua experiência? Bem, isso só denota o aspecto democrático de que se reveste a Academia Norte Rio Grandense de Letras. Foi um processo muito interessante em que eu tive mais 2 opositores, que foram o Dr. Ormuz Barbalho Simonetti, que é o presidente do Instituto Histórico do Rio Grande do Norte, meu amigo, e a senhora Naide Gouveia. Então, esses 2 candidatos, nós tivemos uma disputa muito honesta, muito digna, e houve a eleição transparente, translúcida e tranquila. Então, foi uma satisfação esse processo, apesar de não ser... Toda eleição é um processo difícil, você tem que convencer os seus eleitores, no caso, eleitores muito qualificados, que são os acadêmicos, de que você está em condições de ocupar aquele lugar. No meu caso, a cadeira número 15, que pertenceu a nomes importantíssimos da literatura e da história do Rio Grande do Norte. Basta dizer, meu amigo Pinto, que o patrono é Pedro Velho de Albuquerque, Maranhão, né? Um republicano, um fundador da República no Rio Grande do Norte, um abolicionista, um homem de letras também, um grande jornalista, também foi médico, importantíssimo para o Estado e influenciou a Primeira República ali de forma muito, muito importante. E tivemos também nessa cadeira Sebastião Fernandes de Oliveira, foi um desembargador importantíssimo também daqui, poeta, escritor, jornalista. Nós tivemos nessa cadeira Antônio Pinto de Medeiros, um jornalista e crítico literário dos mais sagazes, profundos. Humberto Peregrino, irmão de Miguel Seabra Fagundes. Humberto Peregrino foi general do Exército, foi diretor da Biblioteca do Exército e foi um homem das letras. Nós tivemos nessa cadeira também o grande Francisco Fausto, foi o último ocupante, ministro
presidente do TST, um dos homens mais atuantes da Justiça do Trabalho de toda a história, de toda a sua história, e um escritor memorialista importantíssimo, né? Então, assim, por aí você já vê em que ponto eu estou dessa linha mágica que chega até 2017. Eu acredito que terei que me desdobrar para poder mostrar merecimento, né, o mérito de estar nessa cadeira número 15. Mas eu acredito, como eu me candidatei firmemente, empolgadamente com relação ao ingresso na academia, eu acredito que eu tenho condições, inclusive prosseguindo aí na minha experiência literária, de fazer jus à cadeira número 15. No livro, então, que você ainda não escreveu, é um livro de biografia. Esse é um dos, né? Como eu disse, eu quero escrever um romance, quero escrever um ensaio biográfico. E, como eu disse, alguns nomes são importantíssimos, né? O próprio ministro Fausto, né? Certamente, mais adiante, requererá uma biografia. É um nome importantíssimo, né? Que nós homenagearemos logo mais no nosso discurso, né? Lívio, a última vez que eu conversei com você, você registrava a importância da revista da Academia de Letras. Como é que poderia ser feito? Nós somos um país cujo índice de leitura é abaixo da crítica, inclusive muito abaixo em relação a países como a Argentina, Chile, aqui na América do Sul, se a gente comparar nem com países que têm um maior tempo de civilização, vamos dizer assim, de convivência com as letras. Eu lhe pergunto, como a academia poderia chegar mais às escolas? Como poderia chegar mais aos cidadãos? Olha, Pinto, eu inclusive relato isso no meu discurso de hoje, que é interessante. Em 1985, eu compareci à academia como adolescente e participei de um projeto chamado Semana Guimarães Rosa. É um projeto da Academia para os Jovens. Esse mesmo projeto ainda existe hoje. Naquela época, aquilo já fez com que eu tivesse mais interesse pela literatura. Claro que existiam outros elementos que me seduziam para a literatura, mas foi fundamental naquele momento eu ter visto vários escritores, dentre eles o próprio Diógenes da Cunha Lima. Eu acho que Ney Leandro fazia parte dessa semana expondo sobre Guimarães Rosa, Tarcísio Gugel, outros nomes muito importantes, Eduardo Assis Duarte, se não me engano. E a partir dali, mais adiante, eu já estava fazendo as minhas leituras da obra de Guimarães Rosa e isso foi fundamental para mim. Para você se tornar... E olha só, então eu acho que a gente pode aproveitar esse tipo de ideia e outras intercâmbios, inclusive como você mesmo aqui, numa outra oportunidade, me falou da possibilidade de fazer um intercâmbio entre as academias do Nordeste. Isso tudo é muito importante para que a gente siga adiante com essa ideia da literatura no Rio Grande do Norte. Muitíssimo obrigado, Lívio Oliveira, que se tornará imortal entre os escritores no Rio Grande do Norte, na academia, assumindo a cadeira número 15, hoje às 20 horas na academia. Lívio, muitíssimo obrigado por estar conosco, parabéns pela sua eleição, sucesso na sua trajetória literária. Muito obrigado. Muito obrigado, Pinto, e quero dizer que você é uma figura importantíssima para as nossas letras, porque você sabe a importância disso para a formação dos jovens e também para a sociedade cada vez mais evoluída e emancipada. Perfeitamente. Muito obrigado, agradeço pelas suas palavras, muito obrigado, Lívio Oliveira, muito obrigado, caríssimo telespectador. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto. Não saia daí, ainda falaremos sobre literatura.